Bom dia, pessoal. Tudo bom? Hoje nós temos uma convidada especial. Veio lá do Padre Isabel, a Rosângela, companheira. Vem para cá, Rô, do Centro Espírita Padre Isabel, lá de Indaiatuba. E a Rô vai conduzir hoje, vai dar sequência no Evangelho. É esse o tema? Vai fazer, Rô? Vou fazer o tema que você Então, sugeriu. essa é a Rosângela. Bem-vinda. Bom dia. Né? Veio nos dar uma força aqui. E a gente só agradece, né, Rô? Obrigada. Seja bem-vinda. Muito Fique à obrigada. vontade. Muito obrigada. Hoje, amanhã é dela. Gente, bom dia. Que a paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações, para que nós possamos cada vez mais fazermos escolhas felizes nas nossas vidas, como nós fizemos essa manhã, em estarmos aqui. Então, nós vamos, neste momento, fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração profunda e tranquila, nos envolvendo com a força superior da vida, com o amor do nosso Pai, rogando a Ele que neste momento possamos conectar os nossos corações ao coração do nosso Mestre Jesus. Pois como esse divino amigo nos ensinou, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a única forma de chegarmos à nossa felicidade plena, à nossa condição de espíritos melhores, é seguindo os passos deste modelo e guia que sempre aquece e conforta os nossos corações. Mestre Jesus, nós rogamos assim que neste instante esta casa seja envolvida numa cúpula de proteção, de amor e de muita luz, amparando-nos a todos, em especial os voluntários desta casa, aquecendo seus corações, os amparando, para que através desta oportunidade sejam envolvidos em energias de bom ânimo, de esperança e de muita fé. Amparando também todos nós que viemos aqui em busca deste estudo, do seu Evangelho e permitindo que ele amenize as dores do nosso íntimo, pois através deste remédio nós vamos curando os nossos seres comprometidos. Que o seu amor nos fortaleça e nos ampare. E assim nós te convidamos para que se conosco neste momento e em cada momento do nosso viver. Que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. É com muita alegria que eu aceitei o convite de estar hoje aqui. Eu sempre falo que falar do Evangelho é a gente dividir o remédio que é bom para nós, que cura as nossas dores, que fortalece e renova os nossos corações. Então, cada convite é uma oportunidade de tomarmos esse remédio primeiro, saber que ele faz bem e depois a gente tem a oportunidade de compartilhar com os outros. E que todos nós tenhamos essa grande oportunidade de compartilharmos esse remédio com todos aqueles que cheguem até o nosso caminho. O tema de hoje é seguindo as diretrizes aqui da casa, e eu confesso que esse tema, ele é um presente para mim. Fora da caridade não há salvação, porque lá no Centro Espírita Padre Isabel eu sou uma das coordenadoras do Departamento Caridade. Eu estou coordenando este departamento há 8 anos
E eu não sei porque a espiritualidade, sempre que me convida para falar num lugar fora, o tema sugerido é esse. Como a gente sabe que o acaso não existe, né? Então deve ser para que eu realmente estude e compreenda o que é a caridade. Antes de entrar no tema, tem uma lição do livro Pão Nosso, que eu sempre acredito que ela casa perfeitamente com esse título. A lição é bem lá no início, é a lição 4, e ela chama Antes de Servir. Bem como o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus, capítulo 20, versículo 28. É como o Filho do Homem não veio, tá? Eu li errado. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos mais variados setores da natureza, a oportunidade de servir. Essa árvore curará enfermidade. Aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar. Há outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, o homem, a casa planetária. O esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura é a arte de servir. O esforço, a palavra, tudo isso tem a oportunidade de nos elevar. Se lhe foi dada a pólvora como instrumento de morte ao semelhante, isto corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem. Objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal, não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinaremos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Se o que te encontras enfermo, as mãos habilitadas para a colaboração direta, podes principiar, mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Deixa eu desligar para a gente não ter surpresa. O porquê essa lição, ela casa perfeitamente com este título, Fora da caridade não há salvação. No início desse capítulo, a gente tem a parábola do bom samaritano, que nos apresenta um valioso manual de reflexão. Ela mostra para nós que ali naquela estrada tinha um homem caído e que passa por ele várias pessoas e o ignoram. Essas pessoas que passam por ali é um sacerdote, é um doutor da lei e é um levita. A doutrina espírita nos mostra, no estudo aprofundado, que todos esses homens, eles eram homens que tinham a função que poderiam servir. Quando nós vamos falar desta parábola, é importante a gente conhecer o conteúdo histórico lá de trás. Na época de Moisés, era estabelecido algumas ordens. O sacerdote, quando ele estava em escala para servir no templo, ele não poderia estar impuro. O que era estar impuro naquela época? Não podia ter tocado num cadáver, não podia ter comido certos alimentos, tinha todo um ritual
que era necessário ser feito para que ele pudesse estar em condição de ir no templo servir. Então, ali na estrada de Jericó, quando ele passa por aquela pessoa caída ao longo do caminho, primeiro ele olha, ele não sabe se é um cadáver, ele não reconhece a etnia, porque também existia muito isso, só naquela época, né? Hoje a gente não faz divisão de credos, de ideologias. Era um momento bem diferenciado. A gente já avançou bastante e nós já nos reconhecemos como irmãos verdadeiros. Ainda não, né? Mas nós estamos já caminhando para esse processo. Então, como o sacerdote ele não sabia da condição desta pessoa caída, o que ele faz? Ele prossegue para o seu trabalho de realização do templo, para agradar a Deus. Nós estamos falando de um sacerdote. Vamos trazer para o nosso momento atual. Quando nós temos uma tarefa para executar dentro da casa espírita, seja ela qual for, até mesmo virmos aqui só para assistir uma preleção, que não é algo que vai comprometer outras pessoas, mas é um compromisso conosco. No momento de nós sairmos, alguém nos pede um favor. Nós estaremos de coração aberto para pararmos o que nós vamos fazer e fazer este favor em benefício do outro? Nem sempre. Porque nós vamos colocar o nosso compromisso assumido como prioridade. E é natural que nós façamos isso, porque nós temos responsabilidades assumidas. A reflexão é só para que a gente perceba a extensão da lição deste bom samaritano e nós sairmos da condição de julgadores e nos colocarmos como primeira pessoa quando nós formos fazer a leitura desta parábola. Em alguns momentos nós temos tarefas que ninguém vai poder executar por nós dentro de qualquer compromisso assumido, mas em outros nós podemos, ao recebermos uma ligação, e socorrer aquele que precisa e pedirmos um favor, uma ajuda para uma outra pessoa, para honrar aquele compromisso assumido. Essa também é uma forma de nós compreendermos o valor do que realmente é a caridade. E qual é a caridade necessária que nós precisamos fazer? Nós sabemos que o doutor da lei passou largo, que o levita passou largo e que quem parou foi um samaritano. Esse samaritano, ele para e ele vai muito mais longe. Ele não se atém à primeira necessidade daquele homem. Ele para, ele usa o seu azeite, ele coloca aquele homem caído sobre o seu cavalo, ele leva aquele homem na hospedagem e diz ao dono da hospedaria que faça por aquele homem tudo o que for possível, que no seu regresso ele honrará com todas as despesas. Samaritano, naquela época de Jesus, naquele momento, eram as pessoas tidas como aquelas que não exerciam a religiosidade, que não tinham a comunhão com a religião como era necessário para aquele momento. Mas ele não se prendeu à religião. Ele se prendeu ao que de real importa, que é o quê? A nossa religiosidade, a nossa comunhão com o Criador, que é o fazermos ao outro o que nós desejamos que seja feito a nós próprios.
Ele em nenhum momento ele questiona, ele se preocupa se aquele homem também é um samaritano, se aquele homem era um malfeitor. Ele olha para alguém que está caído no caminho. E quando nós falamos de alguém caído no caminho, a maioria das vezes nós pensamos no outro caído e nós sendo o bom samaritano. Estou errada? A maioria das vezes. E quando nós somos o caído? E quando somos nós, naquele caminho, naquela estrada da vida, machucados, com chuva, com vento ou com sol escaldante, com os nossos pés feridos, com o nosso coração desejando conforto, o que nós esperamos? Que o primeiro que passe estenda as mãos a nós. Então, esse exercício da caridade, de fora da caridade não há salvação, ele precisa proporcionar em nós estas reflexões de quando somos nós temos pressa. E de quando é o outro, a gente precisa sair da condição de julgadores, de olharmos para os sinões que as situações apresentam. Então, é olharmos para aquele e reconhecermos que, assim como nós, ele tem pressa e ele anseia por esta caridade. E quando nós falamos também de caridade, quase sempre nós pensamos em dar algo material, algo palpável. Esvaziarmos as nossas gavetas e tirarmos aquilo que não nos serve. Ou algumas vezes, eu não sei vocês, mas eu já fiz isso várias vezes. Tem uma blusa ou uma calça lá que está há 2 anos que eu não uso. Então eu pego, vou lá, faço aquele montinho, separo e deixo lá, para amanhã eu colocar na sacola. Só que quando eu passo eu falo, mas eu vou usar. Então eu tiro e guardo de novo. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu espero que vocês estejam a passos mais avançados do que eu. Então eu vou lá, ainda retiro porque eu acho que vai me servir em algum momento e guardo. E talvez eu nunca vou usar. Eu vou esperar mais 2 anos, mais 3 anos, para que alguém usufrua daquele bem. Isso falando de bem material. Ou então o Centro Espírita faz uma campanha do quilo, a gente vai lá e tem um pacote de arroz, e tem um pacote de fubá, e tem um pacote de macarrão. A maioria das vezes a gente pega o de menos valor. Eu só estou usando esses exemplos para a gente conseguir refletir sobre a diferença desta caridade, do que realmente é importante. E são exemplos práticos que eu fui aprendendo no meu cotidiano, de perceber como a gente não consegue compreender que, às vezes, um pacote de arroz vai fazer toda a diferença na vida do nosso irmão. Mas é só coisa material, que todos nós vamos conseguir em algum momento até contribuir com uma cesta básica, ou que talvez nós já saímos até da condição de deixar de dar o fubá e dar o pacote de arroz. Mas e quando nós estamos falando em nos doarmos, em darmos algo de nós, de sairmos daquela condição de separarmos a roupa que não nos serve e oferecermos para o outro o nosso melhor. Como que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo com pressa, limitando o tempo e, mais do que isso,
limitando as bênçãos. Porque o nosso Pai, Ele não limita as bênçãos. Ele coloca tudo à nossa disposição. E este capítulo, ele fala muito mais. Ele fala para nós sobre amar o nosso próximo, sobre o maior mandamento, que é de amarmos o nosso semelhante. Ele fala para nós da fé, do poder da fé. E eu até marquei aqui, no item necessidade da caridade segundo Paulo, desse capítulo, tem um trechinho que ele fala assim, ó, a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e muito menos precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, entre elas, a mais excelente é a caridade. Essa epístola de Paulo aos Coríntios está fazendo com que nós nos lembremos das três importâncias. Fé é o nosso relacionamento com o outro e com Deus. Porque se nós não tivermos essa estreiteza de relacionamento, nós não vamos confiar. E fé é confiar. É saber que eu não posso, mas alguém poderá por mim. Essa é a fé. A esperança. A esperança é saber que mesmo eu confiando, que mesmo eu me relacionando bem com o Pai, mesmo eu me relacionando bem com as outras criaturas, em alguns momentos da minha vida, os meus desejos, as minhas necessidades não são atendidas da forma com que eu espero. É assim com todos nós, porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, em algumas circunstâncias, em alguns momentos das nossas vidas, nós temos a sensação de que nós estamos pedindo, que nós estamos fazendo o nosso melhor, que nós estamos nos relacionando bem com o outro e com Deus, mas que os anseios das nossas almas não estão sendo atendidos. E por quê? Porque é para que nós não percamos a esperança, porque esses anseios, eles vão atender à realidade desta encarnação. Mas eles não vão atender à realidade enquanto espíritos imortais. Aí Paulo vem e ele fecha com essa chave de ouro. De todas essas três, todas têm um nível de importância porque elas fazem parte da lei de justiça, amor e caridade, que é a lei mais preciosa que é oferecida para nós. Mas que a caridade, ela simboliza e ela faz esse vínculo conosco e com o Criador. Por quê? Porque, através da caridade, nós vamos atuar entrelaçados com a espiritualidade, entrelaçados com o amor divino, a favor do outro e a favor de nós próprios. Porque tem uma obra de Joana de Ângeles, que é o Homem Integral, e lá nessa obra ela nos ensina que só é solitário aquele que não é solidário. Então, através desse exercício de solidariedade, nós vamos saindo dessa solitude, nós vamos saindo desta condição de caminharmos sozinhos
e vamos nos entrelaçando e nos emaranhando nessa força criadora da vida, criando os nossos destinos numa condição mais feliz e propiciando ao outro a oportunidade de dividir este remédio que cura os nossos corações. E nós vamos compreendendo que nesse exercício, seja de assistencialismo, através das obras materiais, de cesta básica, nós vamos entrando em contato com dores não só materiais. Porque aquele que tem fome, ele não tem fome de comida. Ele tem fome de esperança. Ele tem fome de pertencimento. Ele tem fome de amor. E nós também temos fome de amor. É por isso que nós estamos hoje aqui. É por isso que nós fomos convidados a, nesta encarnação, estarmos vinculados a essa doutrina do Consolador prometido, que é primeiramente para consolar e confortar os nossos próprios corações. Espíritos comprometidos. E depois de permitirmos que esse evangelho vá tocando e confortando e consolando os nossos corações, ou muitas vezes misturando as nossas lágrimas, mas nós vamos misturando as nossas lágrimas com as lágrimas dos outros e permitindo que o evangelho nos fortaleça e floresça nas nossas almas. Paulo, ele sabia bem o que estava nos dizendo, porque a maioria das cartas escritas por ele foram escritas quando ele estava preso. E ele diz em uma delas que ele é prisioneiro do Cristo. Que nós sejamos prisioneiros do Cristo por um bom tempo, enquanto nós ainda não soubermos caminhar com esta caridade, com essa esperança e com essa fé verdadeira dentro dos nossos íntimos. Que nós estejamos com as nossas mãos e os nossos corações entrelaçados ao coração desse divino jardineiro, compreendendo que dar algo é simples, mas que darmos o nosso olhar, a nossa fala, o nosso abraço, a nossa presença, é algo muito valoroso. De estarmos aqui nesta manhã, despreocupados, de estarmos investindo este tempo a nosso próprio favor, é a maior caridade que nós podemos fazer para conosco. Porque como nós vamos divulgar o Evangelho? Vivendo o Evangelho, no nosso cotidiano, sermos caridosos com aqueles que trabalham conosco, naquele momento que ele não está tão produtivo, naquele momento que o nosso companheiro de jornada está sem esperança, naquele momento em que o outro ele não consegue seguir sozinho e nós não temos nenhuma palavra para dizer, mas nós estamos presentes na vida dele. Seja simplesmente para sentar do lado dele e dizer, eu estou aqui. Seja naquele momento em que nós estamos precisando de alguém ou de algo e de termos a coragem de abrirmos os nossos corações e permitir que esta caridade chegue até nós, dizendo, hoje eu preciso de você. Pois é somente assim que nós vamos ter a oportunidade de compreendermos o que esta mensagem quer nos dizer, como fora da caridade não há salvação. Porque é através deste exercício que nós vamos reconstruindo as nossas vidas
a caminhos mais felizes. Porque a doutrina espírita nos mostra que todos nós somos espíritos comprometidos. Que ao longo desta jornada nós não fizemos escolhas tão felizes. E que nós estamos hoje diante desses frutos, nem sempre doces. Mas que através desta comunhão, deste exercício de dar e receber, que a caridade nos proporciona, nós vamos curando as nossas dores. E nós vamos ajudando e auxiliando os nossos semelhantes a compreenderem que nesta grande obra da vida, nós podemos fazer esse exercício de caminharmos juntos, entrelaçando os nossos corações. E naquele momento, quando nós percebermos que alguém está precisando de uma ajuda financeira, material, e nós tivermos condição, que nós tenhamos sabedoria para nos aproximar do outro, naquela condição que esse exercício desse capítulo fala que não é de humilhar, mas é de amparar. A pandemia me ensinou que naquele momento onde muitos pais de família eram os provedores dos seus lares e estavam sem condições de manter o seu lar, a sua estrutura, que todos nós, em algum momento, vamos estar diante das fragilidades da matéria. E teve um dia que nós fomos levar uma cesta básica na casa de uma família, e lá naquela casa, uma pessoa precisando de uma cesta básica, e ela tinha 2 carros na garagem. Quando ele abriu o portão, ele já começou pedindo desculpa. E ele me disse assim: eu tenho 2 carros, eu não consigo vender. A minha esposa adoeceu e eu não estou conseguindo honrar com todos os meus compromissos. E naquele momento eu pedi para que Deus ele me inspirasse, para que eu pudesse dizer algo para ele. Então eu lembrei da minha avó. Minha avózinha lá na minha infância, ela sempre falava da poupança divina. E me veio, aí eu disse para ele, eu falei, em algum momento você já fez algo para alguém? Então hoje, essa cesta básica é um jurinho desse tamanhozinho da poupança divina que está chegando para você. E quando terminar tudo isso, quando tudo isso acabar, se junte a nós. E hoje ele é uma das pessoas que me ajuda. Então é nos mostrando que são circunstâncias, que todos nós, em algum momento das nossas vidas, estamos na condição do que precisa e na condição do que ajuda. Que quando nós estivermos na condição do que ajuda, nós possamos agir para com o outro daquele jeitinho que nós estamos naquela condição quando nós precisamos, humildes e sensíveis à nossa própria dor e à dor do nosso semelhante. Que nós tenhamos sabedoria e muito amor para conduzirmos as nossas vidas através desta lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Que assim seja. E nós vamos assim, agradecendo a essa espiritualidade que amorosamente nos envolve, rogando aos nossos mentores individuais que envolva a cada um de nós num abraço amoroso e fraterno e que este abraço possa fortalecer e amparar os nossos corações. E nós vamos assim compreendendo que nesta manhã nós tanto recebemos e estamos com os nossos corações repletos de amor, de esperança e de contentamento. E assim nós vamos unindo os nossos corações aos corações de todos esses mensageiros que aqui se encontram. E assim, fazendo uma aliança de amor, de muita luz,
e direcionando ao nosso planeta Terra as energias de ânimo, de esperança e de compreensão. Rogando que todos os corações envolvidos com o planeta Terra estejam encarnados ou não, o sentimento de amor, de progresso, de caminhar com propriedade, reconhecendo os nossos propósitos. Nós vamos vibrando por todos os nossos irmãos que têm neste instante em suas mãos as leis humanas, o poder, para que eles honrem com as suas responsabilidades. Nós vamos vibrando por todos os nossos irmãos que caminham sem esperança, para que eles encontrem corações que os inspirem, que os encorajem. Vamos vibrando por todos os lares, principalmente os lares que ainda não conhecem o valor da oração. Nós vamos vibrando pelos nossos lares, rogando que neste momento os nossos lares sejam envolvidos com muito amor, vibrando por todas as religiões, com o desejo de que todas elas levem os homens a caminhos felizes. Nós vamos vibrando pela doutrina espírita, que todos nós que estamos envolvidos com esta doutrina consigamos compreender que o nosso papel não é converter, mas sim de confortar e de consolar os corações. Nós vamos vibrando por esta casa que amorosamente nos acolhe, desejando que ela prospere, que ela tenha vida e vida em abundância, recebendo e acolhendo todos aqueles que aqui cheguem. Mestre Jesus, neste instante, onde nós sentimos o seu amor e a sua presença, nós te pedimos para que leve-nos até a presença do nosso Pai, para que nós possamos dizer a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos ante as tentações, e livra-nos de todos os males, principalmente os males que ainda habitam os nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada a todos e que nós tenhamos uma ótima semana.